Machado de Assis é um caso raríssimo de um sujeito vindo muito de baixo, com pouca força social assim, no entorno dele, né? Pouco capital de relações sociais, e que conseguiu chegar muito, muito longe. Né? Ele é filho de uma família de gente bastante simples, não era de miseráveis, mas era de pobres, assim, classe média baixa, digamos. O pai dele tinha um ofício que na época tinha um certo prestígio, enfim, que era de dourador de paredes. Ele era pintor de interiores. Né? Em algumas casas antigas, ainda hoje ainda tem aqueles arabescos e tal, né? Então ele fazia isso. E esse pai era filho de escravos alforreados. Então o Machado de Assis, Joaquim Maria, era neto de escravos alforreados. E a mãe dele era portuguesa, que veio para o Brasil com 12 ou 13 anos de idade. Então ele é um típico caso de mistura mesmo, né? Ele é um mestiço. E essa vai ser uma questão, aliás, que vai acompanhá-lo durante a vida. Ele, no fim da vida, ele se apresentava ou se entendia como branco, né? Pelo menos no depoimento de alguns amigos. Mas, enfim, por outro lado, ele era, evidentemente, descendente de afro-brasileiros. Bom, ele perde a mãe muito cedo, com poucos anos de vida. E aí perde a irmãzinha, ele tinha uma irmã só desse pai e dessa mãe. E é criado pelo pai, e o pai casa de novo quando ele já é um adolescente. Então ele tem uma vida, assim, na verdade, afetiva, uma vida truncada, dá pra dizer, né? E ao mesmo tempo o pai e a mãe dele, que viviam numa casa grande, onde o Machado nasceu, depois da morte da mãe, aparentemente o pai é despedido ou sai dali e vai viver, enfim, num bairro simples do Rio de Janeiro, né? Então esse ponto de origem dele é interessante, porque o Machado vai voltar a ele em pelo menos um livro dele, que é um livro também problemático, curioso, chamado Casa Velha, né? É uma casa grande, senhorial, do século anterior. O Machado nasceu em 1839, né? A casa tinha, sei lá, talvez 100 anos de vida, ou 80 anos de vida. Então o Machado nasceu como um agregado, um funcionário de uma casa grande, entendeu? Filho de funcionários de uma casa grande. E aí vai viver num subúrbio e tal. A educação dele também é um mistério, ninguém sabe direito. Então tem uma versão de que ele aprendeu um pouco de francês com o padeiro da Redondeza, aprendeu um pouco de latim com o padre da igreja, da paróquia, enfim. Ele deve ter estudado só uns 2 ou 3, ou no máximo 4 anos de colégio regular. E o resto foi autoinvenção, autoeducação, né? O que é certo é que aos 15 anos de idade ele já começa a publicar. Isso é muito importante considerar, porque não era fácil publicar, não era como hoje que o cara bota num blog e tal, né? E o Machado se associa, já por esses anos, assim, com 17, 18 anos, a um livreiro chamado Francisco de Paula Brito, que é um cara muito importante, é uma espécie de tutor dele na juventude. Bom, ele vai trabalhar inclusive com Paula Brito de caixeiro. Por um tempo ele vai ser aprendiz de tipógrafo na imprensa nacional, publicava o Diário Oficial e essa coisa toda. Ali ele conheceu o Manuel Antônio de Almeida, o autor do Sargento de Milícia. Enfim, então esse começo de vida intelectual do Machado é assim, ele bicando tudo que dá, entende? E ele logo começa a escrever sistematicamente. Então, assim, fazendo uma súmula meio grossa, dos 18 anos até os 30, mais ou menos, ele é fundamentalmente um jornalista, isso que ele faz na vida. Escreve para vários veículos, troca de emprego e tal. E ao mesmo tempo foi construindo uma obra literária, vai escrevendo poesia, conto, algum romance e tal. Mas nesse começo ele é realmente assim muito mais poeta e dedicado ao teatro. Ele faz crítica de teatro e escreve para teatro. Porque eram os dois veículos assim mais prestigiosos, né? O Brasil, na verdade, não tinha desenvolvido um romance, né? Não tinha o Alencar. O melhor Alencar é posterior a isso. Bom, aí na altura dos 30 anos de idade tem uma virada importante na vida dele, 2 viradas importantes. Uma, ele consegue um emprego público, ele vai virar funcionário público, o que também não era tão simples assim. Nessa altura, estamos falando de 1868, 69, por aí. Para o cara ter emprego público, ele tinha que ser reconhecido como um cidadão digno. E isso acontecia, na maior parte das vezes, com uma concessão de um título honorífico simples, né? A comenda da Ordem da Rosa, que o imperador dava. E o Machado ganhou essa comenda e em seguida ganhou um emprego público. E ele, dos 30 anos até morrer, até um mês antes de morrer, até os 69 anos de idade, ele foi funcionário público exemplar, entendeu? Ele não era matão nem nada.
ia lá, cumpria trabalho, entendeu? Galgando postos e assim por diante. É um típico funcionário público de carreira brasileiro. Pelos 30 anos de idade, ele finalmente casa, o que já não era uma idade assim tão comum, né? Em geral, os caras casavam mais cedo. E Machado casou por volta dos 30 anos com uma mulher um pouco mais velha que ele, a Carolina, que ele conheceu numa circunstância muito peculiar. Machado tinha tido umas paixões adolescentes, que em parte se conhecem, assim, mas são atrizes de teatro e tal. E a Carolina apareceu na vida dele de uma maneira estranha. Ela veio ao Brasil porque um irmão dela que vivia aqui estava com problemas de saúde. Este cara, o Faustino Xavier de Novaes, era de uma família bastante bem posicionada no mundo português, uma família muito culta, era uma família assim que recebia os grandes escritores e tal. Então era gente do ponto de vista intelectual, gente de primeira linha, né? E o Machado era muito próximo desse cara. E esse cara demenciou aqui no Brasil, muito jovem. Então a Carolina, que era solteirona, a irmã mais velha e tal, veio para cá para dar uma acompanhada no irmão e tal. Finalmente o irmão morreu. E foi por causa desse amigo demenciado que o Machado conheceu a Carolina. Bom, por que essa mulher vai ser importante na vida dele? Aí tem 1000 motivos, mas assim, tem um que é de ordem intelectual. Foi ela que ensinou inglês para ele. Todo mundo lia literatura francesa, né? E o Machado vai ler os ingleses, e por causa dos ingleses ele vai ter uma informação e uma elasticidade mental, cerebral, que ninguém mais tem. Então, o grande salto da carreira dele, que é Memórias Póstumas de Brás Cubas, é decalcado num romance inglês, né? A Vida e as Opiniões do Cavaleiro Sir Tristram Shandy, que é um romance, enfim, já era velho naquela época, tinha mais de 100 anos de vida, e certamente ele conheceu por causa da Carolina. Então a Carolina deu essa espécie assim de um remanso intelectual para ele poder, entendeu, compreender melhor o mundo, resumindo isso. E por outro lado, a Carolina deu para ele uma coisa que certamente para o Machado era muito importante, que era estabilidade. O Machado é um cara assim que a gente vê por tudo que ele faz na vida, né, na vida dele como cidadão, que o que ele queria mesmo era, entendeu, era coisas no lugar. Então a carreira dele de burocrata é pacífica, o casamento dele dura até a morte dela, e eles ficaram 30 e tantos anos juntos, né? Ela morreu em 1904 e ele morreu em 8, né? Um outro dado também que é biograficamente sólido é que Memórias Póstumas de Brás Cubas é escrito, o começo da redação dele é o Machado ditando para Carolina. Tem um giro importante, inclusive, na carreira intelectual dele, porque ele diminui a intensidade da atenção dele ao teatro e à poesia e passa a escrever mais prosa. E ao mesmo tempo ele deixa de ser jornalista de rotina, então ele passa a ser um ensaísta, entendeu? Um cara que escreve de vez em quando e um cronista. Quando chega na altura dos 40 anos ele tem 4 romances, 2 livros de conto, tem poesia publicada, tem teatro publicado, é um cronista já bastante respeitado. Nas enquetes e tal, ele é apresentado como sendo um dos 2 maiores, junto com o Alencar, então não é pouca coisa, é um cara que veio de baixo, aos 40 anos já ser um dos grandes. Na altura dos 40 anos acontece uma crise de saúde muito séria com ele, que, enfim, depois ele vai revelar e tal, e é uma coisa um pouco obscura, assim, ele nunca falou muito diretamente disso, embora tenha escrito um pouco sobre isso. Ele tinha epilepsia, né, uma forma de epilepsia que se manifestava inicialmente com um sintoma de cegueira parcial e transitória, né? Então aconteceu na altura dos 40 anos que ele teve 3 crises, assim, em intervalo de poucos meses, e uma crise muito pesada em que ele realmente perdeu a visão por alguns dias ou algo assim. Aí nesse período dá para associar isso um pouco com estresse, enfim, tem uma história de que ele nunca tirava férias, e parece que é verdade mesmo. Aí ele vai fazer uma das viagens mais longas que ele fez na vida, que foi até Petrópolis, né? O Machado nunca viajou. Ele foi até Vassouras, Petrópolis e uma cidadezinha ali perto também do Rio, já em Minas Gerais, só isso. Ele não viajou mais do que 150 quilômetros fora do Rio de Janeiro, isso é impressionante, né? Quando tu pensa assim no mundo que ele conseguiu criar. E bom, então ele ficou lá
de molho, né? E nessa circunstância de crise é que ele começou a ditar para Carolina os primeiros capítulos das Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é um livro completamente surpreendente em todos os sentidos, e na carreira dele mais ainda, porque ele era um cara convencional, entendeu? Tinha escrito romances assim, forçando um pouco a barra, romance Água com Açúcar. Mas o Brás Cubas não, o Brás Cubas é uma maluquice, porque bom, é um morto, né? O livro começa assim, dizendo: eu estou morto e estou aqui escrevendo, eu me chamo Brás Cubas e tal. Então era uma experiência muito ousada, muitíssimo ousada, em todo o Ocidente, não era só no Brasil, não era só no Rio. Ninguém na geração dele teve tal ousadia. Essa ousadia vai acontecer uma geração depois na Europa, né? Por isso que hoje o Machado está sendo visto como um grande do Ocidente, né? Porque os caras vão dizer: pô, mas ele já tinha inventado isso. Tudo, né? Quer dizer, vai debater sobre o Estatuto da Ciência, não sei o que. O Machado escreveu Alienista, que é uma novela curta, um conto comprido, enfim. E tá lá, né? Um doutor que é maluco de tão cientista que é. O que se chama na literatura de falseamento do ponto de vista, né? Ele já fez isso em 1880. Então é isso. E aí, bom, ele se recuperou e terminou de escrever o livro e revisou aqueles capítulos que ele tinha ditado e tal. Em 1871 foi promulgada a Lei do Ventre Livre, que na época se chamava Lei dos Ingênuos, né? Era uma lei que aparentemente era muito simples, né? Dizia que filhos que nascessem de ventre escravo seriam considerados livres a partir daquela data. Mas na verdade, como toda lei no Brasil, especialmente leis assim que envolvem, enfim, pobres, né? Era uma lei que dependia de uma série de especificações e tal, que demoraram a acontecer. Bom, qual era a especificação principal? Era a seguinte: seria reconhecido como livre o filho de um ventre escravo, desde que esse ventre escravo estivesse devidamente registrado, por assim dizer, no registro civil. Não existia isso, mas se dizia: a escrava tinha que ser matriculada. Porque imagina que nós estamos falando de uma escravidão, uma instituição que vem de metade do século XVI em diante, é muito comum no Brasil e tal. E o Rio de Janeiro é uma cidade que tem uma experiência singularíssima de escravidão urbana, que é uma das coisas que dá um tempero todo particular para a cultura carioca e para a cultura brasileira gerada a partir dali, né? Como, por exemplo, o samba e tal. Mas, bom, então o Machado tem uma relação muito importante com isso, porque assim que ele entra como funcionário público, uma das tarefas dele vai ser examinar processos relativos à Lei do Ventre Livre. Então, isso é uma coisa curiosa, né? O Machado, que não era militante, nunca foi militante abolicionista, nunca foi de carregar bandeira de nada, e eu até acho, sinceramente, que ele era evidentemente a favor da abolição, mas eu acho que ele era monarquista. Ele não achava que a República fosse solução de nada, e pessoalmente ele tinha admiração pelo Dom Pedro, tinha uma certa relação, escreveu poemas em homenagem a ele e tal. Quando Dom Pedro viajou para o Egito, ele escreveu um poema, enfim. A sensação que eu tenho é que o Machado era um liberal de tipo inglês, entendeu? Ele queria assim, instituições funcionando, o rei lá reinando e o pessoal aqui embaixo vivendo. E bom, mas em todo caso, isso foi reconstituído recentemente por um historiador que catou lá os papéis com os pareceres do Machado. Então o burocrata Machado de Assis dando pareceres sobre pendengas em torno da aplicação da Lei do Ventre Livre. E a conclusão é que o Machado, em 100% dos casos, foi a favor dos escravos, né? Quer dizer, se ele fosse um formalista e, digamos, um insensível, um burocrata, né, insensível, podia ter dito: não, essa escrava aqui, entendeu, não merece, né? Mas então, se dá para dizer uma coisa com segurança sobre a relação do Machado com a escravidão, é essa aí. O Machado foi 100% a favor do ventre livre, da aplicação da lei a favor dos ventres escravos. O outro episódio importante da vida dele é a fundação da Academia Brasileira de Letras, a invenção, né? Eu comentei antes, né, que o Machado participava daquele grupo do Paulo Brito, lá do livreiro, e assim, ao longo da vida, ele teve relação com 2 ou 3 grupos de escritores intelectuais, né? Para que serve um grupo desses? Numa condição como a brasileira daquele tempo. Serve para os escritores terem força, né? Quer dizer, os caras querem, se conhecer uns aos outros, fazer circular suas ideias e tal. Então, a gente olhando de hoje para trás, dá a impressão de que o Machado já criou uma coisa antiga e inútil, ou perversa até, né?
como em parte a academia é, né? A ação da academia é. Mas assim, olhando pelo lado positivo, o que o Machado quis foi criar um grupo organizado de escritores intelectuais que se encontrassem, né? Num meio muito hostil. Pensa nisso, no Rio de Janeiro não tem faculdade nem de direito nessa época. O Rio de Janeiro tem uma faculdade de medicina, ponto, é isso que tem. Então tu não tem uma posição socialmente sólida para um intelectual como tu passa a ter depois com, sei lá, entendeu? A faculdade de filosofia, o funcionalismo público do Machado e de muitos outros escritores, sei lá, o Drummond, por exemplo, Guimarães Rosa, João Cabral e tal. É isso, né? Os caras queriam um emprego sólido que pagasse decentemente para poderem ser o que eles queriam ser de fato, né? E, então, a criação da academia corresponde a uma tentativa de organizar essa gente. Só que quando ela acontece, ela é fundada de 96 para 97. Né? Então o Machado já é, bom, aí já é unanimemente o cara, entendeu? Ele é o maior de todos e tal. Não tem quem, quer dizer, tem um cara, né, só que não acha isso, que é o Silvio Romero, que era um inimigo dele desde a juventude. O Machado, na época, fez uma crítica a um livro dele, ele jamais perdoou. Mas, enfim, tirando o Silvio Romero, todo mundo achava que o Machado era gênio mesmo. Né? Então essa academia nasce decalcada na Academia Francesa, que já tinha, sei lá, 200 e tantos anos de vida, né? E que lá correspondia a uma coisa, enfim, um aspecto um pouco nobiliárquico, assim, uma coisa um pouco, né, umas fumaças de nobreza antiga e tal. E por isso tem aquelas coisas ridículas, do fardão, espada e não sei o que, né? Mas, enfim, o Machado criou em 96 para 97 e faleceu em 1908. Então, na verdade, ele viu os 9 primeiros anos de existência da academia. E foi isso, ele fez ele resolveu fazer um grupo, organizar um grupo de intelectuais numa sociedade que não tinha posições intelectuais sólidas. Tem muito Rio de Janeiro na obra do Machado, tem muito. Mas tu tem assim, enfim, minúcias de esquinas, de nome de ruas e tal, né? Curiosamente, o Machado, como burocrata, ele chegou a conhecer o começo da grande revolução urbanística do Rio, do prefeito Pereira Passos. Passou pela mão dele, aliás, como burocrata, esse material. Então, o Machado, super maduro, já com 60 anos de idade, ele viu o Rio de Janeiro dele, da infância, se modificar uma nova vez. Então, assim, fazendo uma conta rápida, o Machado viveu em 3 Rios de Janeiro. Tem o Rio de Janeiro da infância dele até a época da Guerra do Paraguai, 1860 e tantos, até 70, né? Até aí o Rio é uma cidade, tá? Nos anos 70 o Rio muda muito, tem uma onda intensa de imigração portuguesa para o Rio de Janeiro, todos esses portugueses donos de padaria do Rio, enfim, esses que depois criaram o Vasco da Gama e tal, Festa da Penha, todo esse troço é pós-70. Em 70 o Machado já tinha 30 anos, ele é de 39. Então, esse segundo Rio, que é dos anos 70 e 80, é um Rio de intensa opinião pública, muito jornal, muito debate político, campanha abolicionista, campanha republicana. Então, muito mais gente, né? Muitas abolições parciais. Então, tu começa a ter, ao longo dos anos 70 e 80, tu começa a ter uma onda crescente de vida urbana moderna, e muito, enfim, muita coisa assim, dá para dizer assim, o Rio era uma cidade de futuro nesse momento, né? Era um grande porto de exportação, nesse momento vai começar a disputar um pouco com outros portos, mas é especialmente isso, é uma grande cidade, né? Dessa época, dos anos 70, que veio a fama do Rio de a cidade dos pianos, né? Porque a família de classe média importava um pianinho para sua filha e tal, ou uma pianola, aquelas que tocava sozinha, né? Então realmente esse Rio dos anos 70 e 80 é um outro Rio, né? E na virada do século XIX para o século XX é um terceiro Rio. O velho Machado é um cara que evoca muito esse Rio de até 1870. Na crônica, ele acompanha o Rio de uma maneira assim absolutamente sensacional, né? Porque daí episódios da vida do Rio. Qual é a peculiaridade social do Rio de Janeiro que o Machado viveu? Talvez a maior de todas seja exatamente a figura, essas figuras que não são nem nitidamente o escravo trabalhador braçal e nem nitidamente o branco dono de escravos. Tu tem entre essas duas posições uma série de posições intermediárias. Então, tu tem, enfim, muita gente nessa situação de classe média, digamos, genericamente, que tem um modo de viver que é, enfim, muito peculiar, né? Ao mesmo tempo, assim, tem um pouco da malandragem do cara que, com tudo isso, o cara consegue viver e tal, e por outro lado, o cara que está sempre correndo o risco de ser flagrado. Num dos maiores contos da maturidade dele, que é Pai contra Mãe, que é um conto já de
1906, se eu não me engano. É um comentário tardio do Machado sobre esse mundo social que não é nítido, entendeu? Então aí é que está, o Machado, ele não se dedicou a falar dos pobres, não é esse, o assunto predominante do Machado são as elites, ou enfim, a capa superior da sociedade do Rio. Mas o Machado sabia, entendeu, que essa figura, a figura do agregado, como é o caso do José Dias no Dom Casmurro, ou a figura desse sujeito que salientezinho, assim, mas que corre o risco de cair a qualquer momento, que é o cara que depende de um favor de alguém que está em cima dele, é o cara que não tem, olhando do ângulo inglês, é o cara que não tem cidadania, né? Esse mundo social o Machado flagrou muito bem e com detalhe, né? Então, aqui tem uma das genialidades do Machado, né, que foi essa, foi a de conseguir fazer o romance no Brasil falar profundamente sobre o Brasil obscuro, né? O Machado Maduro tem, segundo a conta clássica, 5 romances, segundo a nossa conta, tem 6 romances, porque ele publicou Memórias Póstumas de Brás Cubas. No meio disso ele publicou uma novela, Casa Velha, que, segundo um bom intérprete dele, o John Gladson, tem muito de autobiográfico, porque se refere àquele casarão em que ele nasceu, lá em cima do Morro do Livramento, que ele nunca publicou em livro, mas que muitos anos depois a primeira biógrafa dele, Lúcia Miguel Pereira, reuniu e publicou em livro, né? É uma novela muito interessante. Depois ele publicou Quincas Borba, que é um romance muito interessante, meio problemático, assim, porque é um romance todo enganoso, assim, todo cheio de dribles, né? Porque o nome do livro é Quincas Borba, o personagem principal é o Rubião. Quincas Borba, um outro drible, é o nome de um sujeito, Joaquim Borba dos Santos, que já tinha aparecido no Memórias Póstumas de Brás Cubas como ex-colega de primário do Brás Cubas. Volta nesse segundo romance como um maluco que herdou um granão e que tinha uma filosofia peculiar, o humanitismo, e tinha um cachorro a quem ele chamou com o seu próprio nome, Quincas Borba, né? E o Quincas Borba, filósofo, deixou toda a sua herança para o Rubião, que é um pateta, um professor interiorano, com a condição de que ele cuide do cachorro Quincas Borba, né? Então o Rubião faz o papel de um personagem principal estranho, que ele não entende o que está acontecendo, né? E ao mesmo tempo, com essa grana toda, o que ele faz? Como é um clássico quase balzaquiano nesse sentido, é um caipira que vai para a cidade grande, e aí chega na cidade grande do Rio de Janeiro, não entende nada, mas tem muito dinheiro, e esse dinheiro torna a vida dele assim muito fácil, porque enfim, ele compra tudo o que precisa, é recebido nos círculos mais prestigiosos e tal, e ao mesmo tempo não serve para nada, porque ele não entende o que fazer com aquilo ali, não entende a regra de nenhum jogo, né? Nem do jogo econômico, nem do jogo amoroso, enfim. Então, até aí são 3 romances, depois vem Dom Casmurro, o romance mais famoso dele, que é publicado em 1999 e sai em 1900. Esse romance é um exemplo de como o Machado é inventivo e como ele é, enfim, como ele é inusitado, né? Na superfície, a história de um sujeito, né, que já é viúvo, e é órfão do filho dele, por assim dizer, né, o filho que ele tinha já morreu. Uma história que é contada de maneira muito arrevesada, como memória, desse sujeito chamado Bento Santiago e tal, se lembrando do tempo que ele era bentinho, que era um menino de 15 anos de idade, começou a namorar uma vizinha, a Capitulina, que ele chamava de Capitu, que já é um nome próximo de Capeta e tudo, né? Ela era vizinha dele, mas era muito abaixo socialmente, né? O Bentinho era de uma família proprietária, rentista, e ela era filha de um funcionário desqualificado. E aí acontece isso, ele começa a repassar essa história, uma história de encantamento amoroso na juventude, tudo bem, não sei o que, daí casam, e aí eles têm um filho, e aí ele passa a ter, não uma intuição, mas a certeza de que ela o traiu, e de que aquele filho não é dele. E ele passa a viver, então, passa a contar de maneira assim mais elíptica, mais, enfim, mais cheia de entrelinhas, né? Essa parte amarga da vida dele, que culmina com uma espécie de expulsão, tanto da Capitu quanto do filho dela, que ele acha que não é dele, da casa. Os dois vão para a Europa, e, enfim. Então aquilo que era para ser uma amenidade, o cara, um velhinho simpático e tal, contando a sua vida, é na verdade uma espécie de purgação, poderíamos dizer psicanalítica, forçando um pouco a barra, né? De um sujeito que, enfim, tem uma vida desgraçada, né? Esse livro, só por essa armação, dá para ver como ele é interessante, né? 1900 é o ano em que o Freud publicou A Interpretação dos Sonhos, que é o primeiro grande livro, enfim, que fez o nome do Freud.
vai ver que, de certa forma, os dois estão numa sincronia interessantíssima, né? Quer dizer, não apenas pela coisa sexual, como por esses dribles que a memória dá, né? Então, o cara, aparentemente contando a verdade, o que ele está fazendo? Está contando a verdade mesmo, ou ele está construindo uma interpretação? Bom, hoje em dia a gente diz, claro, ele está interpretando. E o livro é notável por isso, assim, um outro feito dele. Durante praticamente, sei lá, 50 e tantos, 60 anos, desde publicado, o livro foi unanimemente tido como maravilhoso, por bem escrito, sutil, baraná, não sei o que, irônico, e como tendo uma traidora e um traído. A traidora era a Capitu e o traído era o narrador. Então, durante 60 anos, praticamente ninguém disse nada em contrário disso. Até que apareceu uma norte-americana, feminista, especialista em Shakespeare, que portanto tinha lido o Otelo com detalhe, né? Que vai ler o Machado de Assis e diz assim, não, peraí um pouquinho, essa história de traidora não é bem assim. Como é que nós vamos saber se ela traiu se tudo que nós temos é o ponto de vista dele? Sim, mas demorou 60 anos. Imagina que bomba de efeito retardada, esse é um romance, entendeu? Que só 60 anos depois é que entrega, ou que, enfim, que é percebido numa das suas dimensões mais sólidas, né? Aí daí em diante, hoje em dia, nós todos já sabemos, não dá para saber se ela traiu ou não traiu, tu não tem como decidir isso aí pelos dados do livro e tal. Bom, e os dois últimos romances dele são um pouco mais, digamos, acentuados, são muito mais psicologia, mais vida interna do que peripécia. Esaú e Jacó, de 1904, e Memorial de Ares, de 1908. O Machado hoje em dia é visto como um grande romancista, e a gente não pensa mais nele nem como poeta, nem como dramaturgo, que ele foi, né? Como cronista também, a gente pode gostar dele, mas demora um pouco mais, porque a crônica depende muito de informações da conjuntura e tal, né, para fazer sentido. Mas ele é um grande cronista. De 1854 a 1908, o cara escreveu o tempo todo, e o Brasil está ali o tempo todo, né? A cidade do Rio de Janeiro, os debates ministeriais, enfim, tem de tudo. Um negócio muito importante é o Machado contista, né? O Machado escreveu contos assim desde jovem, desde os, acho que já um pouco antes dos 30 anos e até o fim da vida. Mas ele foi um contista assim, ele escreveu mais contos do que qualquer outra coisa entre os seus 40 e os seus 50 e poucos anos. Tem uma riqueza incrível, porque ele publicou alguns livros nesse período, que estão certamente entre os melhores livros dele, enfim, Papéis Avulsos, História Sem Dar. Mas, assim, do ponto de vista literário mesmo, o Machado teve uma criatividade que também eu acho que nenhum outro escritor teve na Europa toda, quer dizer, contando no Ocidente todo. Ele emparelha com Tchekov em muitos sentidos, ou com Maupassant e tal, que são contemporâneos dele. O Poe, outro grande contista, era bem mais velho que o Machado, né? O Poe morreu, acho que em 49, o Machado ainda era um guri. Mas o Machado, de todos esses aí que eu falei, ele é o mais inventivo na forma do conto. Então o Machado tem conto realista, ele tem conto de peripécia, assim, de muito acontecimento, ele tem conto de clima psicológico, né? Mas ele tem uma coisa que os outros não têm, que é o seguinte, ele tem conto metaliterário. Então essa é uma faceta assim, que é muito importante e que na Europa tem muita força, né? E é uma força crescente, né? É uma ambivalência curiosa do Machado. Ele traduzido como contista ou como romancista, ele dá duas dimensões diferentes, né? E as duas são muito boas.